Uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, xamã crístico, discípulo da Fraternidade Branca Universal, palestrante, e hoje vai falar sobre um assunto que todo mundo quer aprender mais, alma gêmea. Vamos esperar aí o Bueno entrar para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Boa tarde, Ricardo Pastore e nossos amigos que estão chegando agora aí, a Marilu Montenegro lá no Rio de Janeiro. E amanhã eu tô aqui com o nosso querido Albano Macedo, que fez aniversário essa semana. O Albano é engenheiro, astrólogo oficial da Pax. Vai falar sobre os aspectos astrológicos da primavera. Então, amanhã todo mundo aí para poder aprender sobre os aspectos astrológicos desta primavera. Vamos dar boas-vindas ao Bueno para fria, 15 graus, sensação térmica de 6, eu acho, aqui em casa, que é bem gelado, vocês não têm noção. Mas vamos lá, afinal é inverno, né? Rosinha, querida, beijo para você, saudades, cuide-se e todos os amigos aí da Pax. E aí, Bueno, cadê? Ele entrou e saiu. Saiu. Saiu a internet. Vamos colocá-lo de volta no ar para que a gente possa estar conversando nesta tarde fria. E vamos lá. Yes. E aí, tudo bem? Não te vejo. Você aperta muito o botão aí. Na hora que eu fui entrar, você apertou, caiu. Aperta muito o botão. Vou ter que sair e entrar de novo. Vai lá, fique à vontade. Pare de mexer muito nos botões. Deixe Estou que a aqui coisa flui sozinha. aguardando. Vai, sai e retorne. Então, família Pax, estamos aí esperando, eu estou esperando essa primavera, se Deus quiser, chega mais quentinha. A Pax vai estar aberta nesse sábado, ao meio-dia vai ter energização gratuita com a querida Cândida Borges e a equipe. Participem, que vai ser tudo de bom. E vocês têm aí a nossa programação em todas as nossas redes. Henrique, boa tarde para você aí em Curitiba, a Carla, a todos vocês que estão com a gente. E vamos iniciar o nosso bate-papo assim que o Bueno conseguir entrar, né? Só apertei uma vez o seu nome, Bueno. A sua internet deve estar com algum probleminha. Vamos tentar novamente aqui, para ver se a gente consegue. Vamos ver. Não entendi o que está acontecendo. Vamos aguardar. Vamos lá, vamos lá. Não sei o que aconteceu. O Bueno não entra, não consigo colocá-lo no ar, por algum motivo. Acho que é a internet dele. Aqui estava bem ruim hoje de manhã, mas agora estava legal. Consegui transmitir a parte da tarde. Então vamos aguardar o Bueno entrar. Yes. Hello? Você É, não faz. Você aperta finalmente. muito, esse o tempo inteiro apertando o botão, não vai. Não Ué, vai. é o timing, é o timing. É. A internet, a chuva, é tudo junto, é o frio. Bem-vindo, É, vamos lá. aqui a coisa está complicada, né? Eu moro no Serra do Mar e aí fica muito complicado, é difícil. Bom, vamos começar então, né? Hoje a gente vai começar a falar. Eu estou falando que a gente vai começar a falar, porque eu vou fazer um desdobramento, né? E essa coisa da alma gêmea, as pessoas às vezes elas não compreendem direito como é que funciona e como é que é. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso hoje, mas antes eu vou fazer uma oração para o Arcanjo Miguel, como sempre eu faço, né? Antes de começar as nossas lives, para que ele nos dê a proteção e a segurança necessária para que todos nós possamos estar unidos em um só coração. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio
sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca a julgar. Ajude-nos em nossos dias ruins, materiais, espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem, então vamos falar um pouquinho hoje a respeito da alma gêmea. Essa definição de alma gêmea, e muitas pessoas do quais estão nos assistindo agora, e já leram bastante também sobre esse assunto, tem algumas coisas que a gente vai precisar colocar nos seus devidos lugares. Porque geralmente pensamos que a alma gêmea ela está relacionada com o relacionamento amoroso. E, na verdade, a realidade é que muitas pessoas cruzam os nossos caminhos para nos ensinar lições de vida. Essas pessoas, elas são consideradas almas gêmeas. Essas pessoas são consideradas almas gêmeas. Então, não são apenas aquelas a qual se quer um relacionamento amoroso ou íntimo. Almas gêmeas, na verdade, são as pessoas que estão ao nosso redor e que, de alguma maneira, nos traz, através de tempo, espaço e lugares, alguma coisa que vai acrescentar na nossa evolução. Nós costumamos fazer viagens em muitas das nossas vidas em conjunto das nossas almas gêmeas. Geralmente, quando a gente se aproxima do planeta para uma reencarnação, todas as almas gêmeas que convivem conosco em outros planos, em outras vidas ou em outras encarnações, vêm e nos acompanham junto, para que nós possamos evoluir todos na mesma proporção, sem que isso desperte uma conotação individual apenas. E é isso que atrapalha, às vezes, um pouco essa coisa da alma gêmea que a gente traz. Isso, na verdade, significa um pouco os encontros que nós temos repetidamente em muitas dessas encarnações, que às vezes nós estamos em diferentes posições naquela existência, né? Às vezes a gente vem como dentro de uma família, como irmãos, às vezes a gente vem como colegas de trabalho, às vezes a gente vem como circunstancialmente como amantes, e às vezes a gente vem nessa mesma época e nesses mesmos locais para que isso tenha uma entonação diferente nas nossas vidas em questão desses relacionamentos que abrangem, na verdade, tudo que está à nossa volta. Às vezes, essa coisa da confusão da alma gêmea, ela tem muito a ver com a questão de nós fazermos amigos, né? E os amigos acabam se transformando em relacionamentos. E, às vezes, isso atrapalha um pouco
o entendimento de alma gêmea. Isso a gente tem que ver como um comprometimento existencial que nós estamos passando momentaneamente. Por que eu falo isso? Porque nós podemos fazer conexões com determinadas almas gêmeas, do qual nós estamos mais familiarizados em função da nossa própria energia. E isso acaba adicionando para a gente, ocasionalmente, entusiasmos diferentes daquilo que nós estamos acostumados dentro da nossa família. E isso leva a pontos de interrogação. Bom, eu quero dizer também que nós temos 7 tipos de alma gêmea. Não sei quantos sabem disso, mas, na verdade, nós temos 7 tipos de alma gêmea. Cada um desses tipos tem um papel diferente que é desempenhado na nossa vida e na trajetória do nosso percurso aqui na Terra. Como não existe nenhum período, nenhum tempo específico para que a gente possa viver cada um desses tipos, a gente pode ficar, às vezes, um mês dentro de uma determinada relação. Às vezes, uma semana. E em outras, a gente pode passar a vida toda. E, quem sabe, até outras encarnações. Alguns relacionamentos, na verdade, eles são mais intensos do que outros. Enquanto alguns são divertidos e casuais, outros eles já são mais fixos. Isso não quer dizer que eles não possam ser, a princípio, flexíveis e mutáveis. Eles podem adquirir esse plano de relacionamento através de um trabalho que depois ele pode ser considerado um pouco mais leve ou também um pouco mais duro em relação ao período que você está vivendo ou dentro daquela alma gêmea que você está compartilhando naquele momento da sua vida, alguma coisa que se transforma do comum em algo mais especial. E isso quer dizer que tem muito a ver com o nosso aprendizado e da forma com que nós estamos levando aquele momento da nossa vida adiante ou não. Porque é isso que vai acabar mudando a história das almas gêmeas que estão à nossa volta. E a mesma coisa acontece com aqueles que estão à nossa volta. Que, de repente, nós somos os agentes da alma gêmea deles e que, se nós não nos comportarmos, vamos dizer assim, com o crescimento, o desenvolvimento ou a evolução em qualquer um dos níveis que se espera de nós, também haverá um afastamento. Sim. Então, isso tudo tem que ter, vamos dizer assim, uma situação em conjunto e cronometrada para que isso tenha um funcionamento de acordo. Essas conexões que são mais intensas, elas vão durar apenas até o limite aonde esse aprendizado chegar. No momento que bater no teto, ele se desfaz como um castelinho de areia quando a água bate. Simplesmente ele se desfaz numa boa, numa calmaria, porque tudo que havia para se dar naquela situação foi se dado. Bom, eu falei de 7 tipos. Então, vamos elencar esses 7 tipos para a gente ficar sabendo exatamente como eles se configuram. Né? O primeiro é a alma gêmea que é amigo. A alma gêmea que é amigo. O segundo é a alma gêmea que é o professor. Depois, a alma gêmea que é o companheiro. Depois, a alma gêmea que faz parte do projeto kármico. E depois, a alma gêmea que se transforma ou é a chama gêmea. E depois nós temos as novas conexões com outras almas, que essas nós não a conhecemos. Assim que nós terminamos o nosso projeto
kármico, nós podemos bater na porta de outras almas que estejam viajando com a gente no mesmo momento aqui na Terra e tentarmos uma confluência energética com essas almas. E, por fim, a alma gêmea, que é a alma familiar. Então, nós temos 7 tipos de alma gêmea. Eu acredito, eu vou falar um pouquinho a respeito de cada uma e já deixar um gancho para aqueles que estão nos ouvindo, que no dia 22, né, que é de 22 de setembro, na próxima semana, que é considerado o dia do amante, né, o dia dos amantes, 22 de setembro é considerado o dia dos amantes. Eu vou estar falando um pouco mais a respeito da alma gêmea, que é a chama gêmea, que é o que todo mundo quer, pelo menos quando eu fazia atendimento aí na Pax, 99,9% das meninas que vinham me consultar queriam um namorado, queriam um amor novo. A gente vai falar isso no dia 22. Tá. Mas é difícil a gente entrar nesse assunto direto sem que a gente entenda realmente qual é essa amplitude que a gente fala da alma gêmea. É muito difícil, porque se a gente não tiver essas condições de a gente estar falando a respeito da alma gêmea, como na sua totalidade, dificilmente a pessoa, quando a gente for falar da alma gêmea, que é a chama gêmea, que é o que todo mundo quer, na verdade, ela perde um pouco o tempo e espaço aonde ela entra e como ela funciona. Então, eu vou falar um pouco da alma gêmea amigo, que traz uma proporção que pode ser que no futuro ela vire ou uma alma gêmea companheiro ou uma alma gêmea, que é a chama gêmea que até então ela não tinha descoberto. A alma gêmea amiga é um dos tipos mais confortáveis que a gente tem para que a gente se sinta à vontade nas nossas relações com ela. São pessoas que nós podemos confiar, que nós respeitamos, que são simpáticas, que, na verdade, são relações harmoniosas, porque não entra a questão emocional. Sim. Então, quando a gente tem uma alma gêmea amiga, como não existe um envolvimento emocional e nem atrativo, veja bem, entre aspas, porque tudo também pode começar com amizade. Mas nós temos que ver que aquela amizade que não inspira uma atração e, ao mesmo tempo, não tem o lado emocional. Essas almas gêmeas amigas, elas estão nas nossas vidas única e exclusivamente para nos trazer essa questão da confiabilidade, mas também a questão de novas crenças, de novas atitudes. Elas estão ligadas muito aos nossos hobbies, nos nossos gostos, na questão dos nossos desgostos também, porque elas estão muito próximas e passam a ser, na verdade, confidentes. Elas passam e se tornam nossos confidentes, ou de um lado da moeda, ou do outro lado. Ou você se torna o ouvinte, ou você se torna o confessor, né? Então, essa coisa da amizade, ela é muito bem isso que eu estou falando para vocês aqui. A alma gêmea amigo, na verdade, elas podem ir e vir numa relação de distância e de velocidade muito grande nas nossas vidas. Porque a gente não conhece hoje uma pessoa, a gente fica conhecendo, ela se torna próxima, de repente ela se afasta com a mesma propriedade que ela se apresentou, mas tem aquela alma gêmea, amigo ou amiga, que ela permanece na nossa vida por um tempo muito longo, às vezes desde a nossa infância, passando pela juventude, passando pela fase de maturidade e chegando até na fase da velhice. Aí, esses amigos, almas gêmeas amigos, eles têm uma
preponderância do nosso aprendizado muito maior, porque mesmo que eles estejam à distância, a proximidade deles, daquilo que eles nos ensinaram, é muito grande em relação a qualquer tipo de afastamento que possa existir nas nossas vidas, ou por qualquer desentendimento que possa ter acontecido. A gente se desfaz rapidamente desses nós, a gente se desfaz rapidamente dos enganos, das falhas, dos erros, e essa proximidade, ela é tão interligada com essas almas gêmeas, amigos, que parece que não aconteceu absolutamente nada enquanto havia esse desligamento. Isso que é interessante, porque as coisas parecem de uma naturalidade incrível. Se um vai pedir desculpa para o outro, parece que nem aconteceu nada, que nem precisava pedir desculpa, que foi uma coisa que aconteceu, mas da proximidade é tão grande que aquilo não se desfez. Não é aquilo que vai trazer uma impropriedade àquela amizade. A outra coisa é a alma gêmea professor. Bom, esse tipo de alma gêmea professor é aquele que tem uma ligação através de uma situação que às vezes é um pouco mais difícil, que é criada por nós mesmos e que nós precisamos resolver através de exemplos. Eu quero frisar isso, porque muitas das pessoas acham que a alma gêmea professor é aquele que praticamente ensina através do seu conhecimento e através das informações. Mas não é apenas isso. A alma gêmea professor, ele tem que dar, antes de mais nada, exemplos daquilo que ele ensina ou das informações que ele passa. E são pessoas de tal confiança ao nosso redor que geralmente passa pelos nossos pais, ou pai ou mãe, passa por alguém do trabalho, que às vezes é o chefe, é o diretor, é o supervisor, o presidente da empresa. Tem também aquele vizinho do qual se apresenta muito pouco nas nossas vidas, mas quando se apresenta de uma forma categórica, que a gente precisa ouvir alguma coisa para que a gente possa aprender. E tem também até aquele que se passa ao longo, como é um concorrente, como é um adversário, como é, às vezes, até os próprios inimigos. Nos ensina como verdadeiros professores que são, para que a gente tenha uma continuidade dos nossos passos na estrada do bem, né? Na estrada daquilo que nós chamamos correto. Então, não são apenas aqueles que têm um diploma, que são muito aferidos a respeito da nossa simpatia, através dos nossos olhos, ou dos nossos sentimentos, ou do que nós ouvimos, do que nós vemos, que isso implica que ele seja uma alma gêmea professor. Às vezes, essa alma gêmea professor, ele está do outro lado. Ele não está, às vezes, do lado da luz. Ele está do lado da sombra. Então, nós temos que respeitar aquilo que se apresenta. Sempre aprendendo lições como coragem. São lições que praticamente estão dentro das virtudes da fraternidade branca e que a gente não vê com bons olhos porque não tem um rendimento, vamos dizer assim, material. Mas essa coisa de nós termos e aprendemos através da coragem, através da paciência, né? Através do amor e através de outras situações como organização, devoção, compaixão, né? Discernimento, né? A cura. Tem muitas outras condições que a gente tem que aprender, que elas são de um ponto de vista, para nós que estamos aqui na matéria, né? Eu diria até no quarto elemento, que é a Terra, a gente está muito mais próximo de alguma coisa mais de sucesso, de vitória. Esquecemos o aprendizado maior, que é aquele que às vezes é invisível, que tem uma natureza que nós só vamos nos aperceber um pouco mais à frente
através de um processo meditativo ou reflexivo. Uhum. Então, a questão da alma gêmea professor, ela requer situações dificílimas e, às vezes, enganosas, porque a gente não está com a nossa percepção muito atuante. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente leva uma ferrada de alguém, leva uma tapetada de alguém, um puxão, né, de tapete, como a gente diz, e acha que aquele professor ele foi planejado através de uma alma gêmea. E não é isso. Então, o discernimento, ele conta muito nessa hora, se você aprendeu com o professor certo no momento em que aquela lição foi ensinada para você. Porque não é tudo que acontece na nossa vida que o professor está aparecendo e ele foi planejado para que se apresentasse nas nossas vidas. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Os melhores professores são os que estão na família. Os melhores professores são o pai e a mãe e os irmãos. E depois, numa rede um pouco mais ampla, os tios, os primos, e assim se vai fazendo essa rede do alma gêmea professor. Espero que isso tenha dirimido algumas dúvidas das pessoas que às vezes vê alguém como professor, já que ele não tem exemplos, só tem conhecimento e informações. E isso não está correto. Não é assim que nós devemos proceder. Depois vem a alma gêmea companheira. Bom, aí a gente já chega num outro nível. A gente já chega um pouco naquilo que nós associamos ao tempo. Porque a alma companheira, ela, na verdade, ela solicita um do outro que se tenha mais tempo para o conhecimento entre essas almas. Então, é um tipo mais profundo, mais íntimo de um relacionamento entre almas. E aí, então, a gente entra numa situação aí envolvendo a questão mais emocional, né? Que é o companheiro, aonde aqueles que procuram uma relação amorosa, aqueles que querem uma amizade um pouquinho mais profunda, mais íntima, em termos de amigo e de alma. Quer dizer, essa alma, ela foge do amigo, ela foge do professor. Ela requer mais tempo para esse entendimento, inclusive não só na questão emocional, mas na questão íntima também. Nós podemos dizer que aí está afastado a questão um pouco familiar, né? Dos pais, dos irmãos, das tias, dos primos, se afasta um pouco e dá chance a amantes, dá chance a companheiros que estejam casados, né? Que de qualquer outra forma que possa se apresentar numa vida comum a dois. Essas pessoas, geralmente, elas tornam um relacionamento afetivo um pouco mais próximo, que são aqueles casamentos que nós poderíamos dizer que são dos nossos avós, que são dos nossos pais, que são mais profundos, porque são de uma época e de um tempo que nós não estamos vivendo mais. Porque hoje, tais relacionamentos que não têm um conhecimento de alma tão profunda, eles têm uma curta duração. Mas como você pode dizer um negócio desse, Bueno, se no passado tinham pessoas que nem se conheciam e eram feitos casamentos ou relacionamentos até através de contratos. E as pessoas se subjugavam umas às outras e durava uma eternidade. Bom, aí nós teríamos que falar sobre um outro tipo de alma, né? Gêmea, que a gente vai falar agora, que na verdade é a alma gêmea kármica. Essa alma gêmea kármica é que faziam esses tipos de relacionamentos.
onde as pessoas se conheciam muito pouco, não tinham a convivência nem íntima e nem para se conhecer através de todos os quesitos que um ser tem, ou seja, nem de coração, nem de pensamento, nem de consciência, nem de atitudes, nem de formação profissional ou escolaridade. Não se tinha tempo. As pessoas simplesmente, os pais, arrumavam o casamento para os filhos, como é, inclusive, em determinadas civilizações, até hoje. Na Índia é feito assim. Sim, Nós chamamos isso de alma gêmea kármica, porque a própria providência divina é que faz essas relações serem duradouras e profundas, mas elas foram feitas no mundo espiritual, elas não foram feitas no mundo da materialidade, elas não foram feitas através do encontro, pura e singelamente através do seu livre-arbítrio. Elas foram feitas num plano espiritual. E essas instâncias, na verdade, acabam trazendo problemas. Sim, elas acabam trazendo os problemas. E esses problemas, na verdade, são muito mais difíceis de serem resolvidas para que a gente possa ter um equilíbrio harmonioso entre o passado que essas pessoas viveram em outro tempo e outro espaço e que vieram para cá justamente para resolver essas vidas que um dia tiveram juntas. Bom, essas almas, então, que se tornaram companheiras, elas se tornam companheiras, mas, na verdade, elas são kármicas, né? E elas podem estar na civilização, como nós acabamos de falar da Índia agora, ou em qualquer outra civilização, ou nos tempos passados dos nossos avós, ou dos nossos pais, mas ela também está presente nos nossos dias. E nós não podemos esquecer disso. Porque, às vezes, nós viemos para cá com essa incumbência kármica para nós podermos eliminar, né, ou constatar aquilo que ficou inacabado lá em outras vidas, em outros tempos, em outros espaços, não necessariamente só aqui no planeta Terra, para que nós tivéssemos karmicamente esse equilíbrio e a gente pudesse, em outras palavras, né, saldar aquilo que ficou, então, em débito lá atrás e que ele se transforma em crédito a partir desse momento. Almas gêmeas kármicas, elas podem ter qualquer tipo de relacionamento. Elas podem entrar em qualquer área do relacionamento. Ela pode entrar na área do amigo, ela pode entrar na área do colega, ela pode entrar na área do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do primo, da prima, do tio, da tia. Ela tem um alastramento. Ela vai se alastrando de tal forma que a gente vai, aos poucos, e dado a cada passo, se não estiver muito próximo, né, a gente vai devagarzinho trilhando, aí já com todo o anteparo espiritual e dos planos superiores de luz e do mundo invisível, nos colocando na trajetória correta para que a gente chegue exatamente no momento para que nós tenhamos a solução para os problemas kármicos daquela relação. Para muitos, o relacionamento do amor ele é muito verdadeiro, se colocando na posição kármica. E a gente vê isso como um produto fim. Quando a gente está num relacionamento e a gente diz que aquele relacionamento é kármico, geralmente o relacionamento está entre almas companheiras. Dificilmente a gente vê a questão do amigo, do colega, da questão familiar, mas ele existe. E a gente tem que ficar atento. Sim. Porque a gente acha que a questão kármica é só emocional. Emocional é com o maridão, é com o namorado, é com o amante, né? É com o companheiro. Não, não é. Ela é uma coisa que se alastra muito. Então, essa questão do discernimento, da intuição e da inspiração,
ela tem que estar muito viva na gente, para a gente perceber exatamente quais são os relacionamentos e a função do karma naquele momento que a gente está vivendo. Que às vezes ele é muito intenso, mas também às vezes ele é muito mal. Então a gente tem que ter esse equilíbrio e essa harmonia muito clara nessas relações, né? Porque isso nos dá, através dos anos, como já falei lá atrás em outras almas gêmeas, que nos traz um processo de reflexão, inclusive, se não der certo os relacionamentos, o porquê não deu certo nesse momento de reflexão e de meditação, para que isso não ocorra em outros relacionamentos que porventura vai se ter, causando karma sobre karma. Você não termina uma coisa, começando outra, sem ao menos também terminar a outra, e uma coisa vai encavalando sobre a outra, como se fosse camadas de um bolo de recheio, aonde a gente vai colocando uma coisa sobre a outra, sem nunca terminar absolutamente nada. É aí que entra os outros fatores, que são os amigos, que são os colegas, que é o pai, que é a mãe, que é o irmão, que é o primo, que é a prima, que é o tio, que é a tia, e aí vai se desdobrando para o diretor da empresa, para o chefe, para o supervisor, para o presidente, porque nós acumulamos, vamos dizer assim, essas faixas, uma em cima da outra, sem que nós terminássemos isso em harmonia ou em equilíbrio. À medida que a lição vai sendo aprendida, essas camadas elas vão se desaparecendo. Elas vão se desaparecendo. E aí a gente vai diminuindo até a gente chegar numa faixa que a gente zera e passa a ser, em vez de karma, passa a ser o dharma. E aí, como a gente estava no negativo, a gente passa a ter o positivo. Lição aprendida é lição desenvolvida e evoluída. Aí nós passamos, geralmente, para um outro feixe, que é a questão da chama gêmea, que é a maioria gostaria de ter. E às vezes a gente não compreende porque não tem. E a chama gêmea da alma, de uma parte da alma gêmea, ela é aquela que nós pensamos, às vezes, e falamos, às vezes, como sendo a alma gêmea. E não é. Alma gêmea é uma coisa, chama gêmea é outra coisa. E nós temos apenas uma chama gêmea. É aí que entra a diferenciação da chama em relação à alma gêmea. Porque se nós temos apenas uma chama gêmea, ela vem única e exclusivamente da criação do Criador em nossa mônada. A nossa mônada, quando ela foi criada e nós fomos criadas, ela, na verdade, teve uma separação, né, de gêneros, masculino e feminino. Então, nós temos uma chama gêmea que é igualzinho a nós, com a mesma vibração, né, com a mesma frequência, com a mesma luz de criação. Quando eu falo da mesma vibração e da mesma luz, nós não conhecemos essa luz. É bom que você deixe isso muito claro aqui agora. Nós não conhecemos essa luz. Ah, eu sou do raio azul marinho. Ah, eu sou do pérola. Ah, eu sou do violeta porque o fulano falou que eu era. Não. Nessa toada que eu estou falando aqui, da chama verde, da chama gêmea, a gente só vai poder saber isso no final da evolução, quando ela é propícia à iluminação e à ascensão. Nessa hora é que nós vamos ter a constatação
do que é o raio da nossa criação e da vibração, sem o qual não é possível, porque o Criador, ele tira isso daquilo que nós chamamos de super-alma. Existe uma super-alma do qual é tirado pinçado uma parte dessa super-alma para que a nossa criação ela seja constituída. Se não for isso, não é possível essa alma gêmea ela existir. A única pessoa que tem essa virtude de ser alma, a chama gêmea, é justamente a chama da criação, do qual espiritualmente cada um de nós foi criado, encarnando-se no tempo propício para cada um ter a sua evolução. Isso quer dizer o seguinte: nem sempre a chama gêmea está vivendo no mesmo momento que nós estamos vivendo. Às vezes, vivemos em situações completamente diferentes, em tempos diferentes, em espaços diferentes, né? Para que a gente tenha lições diferentes, para que quando estiver junto, existe uma completude, uma harmonia geral entre o aprendizado de um e de outro. Isso leva a outras perguntas. Aquilo que eu aprendo, a minha chama gêmea automaticamente aprende? A resposta é sim. Sim. E a mesma coisa acontece com ela. Sim. Aquilo que ela está passando, experienciando e aprendendo, né? Aqui a gente usa a palavra por osmose, né? Né? Energeticamente, também estou absorvendo essas lições do qual ela está aprendendo. Embora tudo isso seja verdade, a única maneira de a gente poder estar vivendo esse tipo de momentos é nós estando encarnados. Nós temos que estar encarnados para que isso tenha um reflexo muito grande. Já que se não estiver aqui encarnado, estiver num outro plano de luz, fica muito difícil que esse lugar onde a chama gêmea esteja, ela não esteja absorvendo tudo aquilo que o aprendizado de outros planos, que é a realidade, lhe fornece. Então, quando eu estou aqui encarnado, essa absorção do que ela tem, para mim, se transforma em intuição, inspiração, para que eu evolua e que possa estar cada vez mais próximo dela. Se houver a inversão, a mesma coisa. Ela vem um pouco mais preparada e eu estarei me preparando mais e mais ainda para poder fazer o exercício de manifestar para ela aqui e para todos que estarão na volta dela essa absorção daquilo que eu aprendi, experienciei a nível de conhecimento, informação, estando aqui ou lá. É muito importante que nós tenhamos claro que a chama gêmea ela é única para nós todos. E aí, eu estava falando um pouquinho a respeito da nova conexão, né? Que a gente, quando sai do nível e a gente termina a roda kármica, a gente tem condição de bater na porta de outras almas que nós não conhecemos no universo, que estão nessa experiência terrena, encarnados aqui com a gente, onde a gente possa bater na porta deles e perguntar se podemos ter um encontro. Não é uma date, que nem falam os americanos, né? Mas é um encontro de almas diferenciadas de outros mundos, do qual nós não passamos e do qual nós não temos conhecimento. Embora sejamos almas gêmeas deles todos, porque nós viemos praticamente de criações, não vou dizer iguais, mas do mesmo Criador, ou do mesmo Logos. Isso se dá
quando criadores de outros logos solares são diferentes, outros planetas, outras constelações, e de repente nós estamos aqui no mesmo mundo. E isso é de conhecimento, porque às vezes não existe a simpatia, às vezes não existe o coleguismo, às vezes não existem as relações emocional, as relações de atração, as relações de trabalho, elas não existem, nem nas relações familiares. É um simples desconhecido, total. E a gente vai bater espiritualmente nessa porta. Alguns podem achar que isso vai se tornar uma viagem nesses conhecimentos de alguma coisa assim magnífica, que é o desconhecido. Aquela coisa do curso de milagres. Quando você chega no precipício, o que você faz? Se fica ou você pula? Né? Então, numa hora dessa, não tem essa pergunta. Se você bateu na porta, é porque você vai pular. E, às vezes, essa alma gêmea, que está numa outra conexão, numa nova vibração que você desconhece, ela permite por amor, ela permite por condescendência em relação a você, apesar de ser um desconhecido para ela, né? E também ela ser uma desconhecida para você, aonde alguma coisa pode ser propiciado de interesses comuns, tanto para ela como para você. É o tal do conhecimento do qual nós ficamos intrigados, às vezes, de conhecer. É quando a gente fala que a gente pôs o pé no desconhecido. E essa é uma estrada que poucas pessoas conhecem e não gostam de pôr o pé naquilo que não sabem o que vai acontecer depois do próximo passo. Isso, às vezes, pode ser ruim? É claro que pode ser ruim, porque a vida, como eu falei anteriormente, embora ela seja fluídica, ela também é mutável e pode trazer outras relações kármicas que nós não estamos habituados sequer a enfrentar, porque nós desconhecemos quais são e como elas deverão ser eliminadas da nossa vida se nós criarmos essa nova conexão com uma alma desconhecida de um outro logo solar. Essas novas conexões, elas acontecem através de um karma ou anterior, que ainda não estiveram aqui na Terra, né? Ou nós também não estivemos aqui, eu não vejo por esse lado, mas algumas pessoas nunca estiveram aqui na Terra, estão pela primeira vez aqui e há um choque de identidade. Na verdade, esse choque de identidade é uma relação de outros fluxos, de outras famílias que estão se expandindo no planeta para o seu próprio resgate, mas que são mais evoluídos do que nós aqui da Terra. Aqui nós estamos como sementes que fomos plantados, estamos crescendo e nos desenvolvendo, e que nós possamos dar frutos ou não. Mas esses frutos, geralmente, eles não são pautados por uma conexão que não seja estreito com as conexões que nós já temos e trouxemos dos lugares da onde viemos. Essas novas conexões, elas são perigosas única e exclusivamente porque nós trazemos um desconhecido junto, tanto para um como para outro. Essa questão do desconhecido é que nos faz temerosos. E essa questão de sermos temerosos, às vezes, tem respostas que nós não esperamos recebê-las. Porque nós achamos que o vínculo humano ele está muito mais próximo da expectativa do que pode acontecer conosco do que um que não é e nunca esteve aqui. Aí os resultados são completamente imprevisíveis ao nosso ser, à nossa alma. Pode ser que não seja para dele,
que já é um pouco mais avançada, que já é um pouco mais experimentada, né? E aí o prejuízo, vamos dizer assim, entre aspas, ele se torna nosso. E aquilo que tinha um interesse intenso, o que era um amor mútuo, ele pode levar a esse karma totalmente novo para a nossa alma, do qual nós não estamos acostumados a vivê-lo. Sim. E isso é perigoso. Muito das almas solicitadas, que concordam, né, com esse date, com esse encontro, vamos dizer assim, têm lições que são úteis, né, tanto para um lado como para o outro, porque tem a questão do aprendizado para os dois lados, principalmente de quem não é aqui da Terra. E são transmitidas da alma nova, né, que mora aqui, que é daqui, para essa nova conexão de uma alma que às vezes é mais antiga do que a nossa, né, que vem de mundos que são muito mais promissores, muito Sim. mais avançados, inclusive a nível mental, que são muito mais poderosos do que a gente se magoa muito fácil através da nossa alma, no corpo emocional, e esse pessoal onde a gente costuma bater na porta, eles são preparados mentalmente muito mais do que a gente, né? E fazem as coisas sem se importar muito se você está magoado ou não com aquele tipo de relação que eles estão impondo ou colocando para essa nova batida na porta que você pediu e solicitou para entrar. Então, a nossa perda nessa reorganização, vamos chamar assim, de um plano de vida, em face ao novo convite que foi aceito, tanto de uma parte como da outra, isso pode significar também que não seja um sucesso garantido. Muito pelo contrário, pode ser um fracasso, pode ser uma derrota estrondosa. E aí, o novo karma, como a gente não conhece direito, em que patamares ele vai bater, em que estruturas espirituais ele vai estar, porque não são as mesmas que nós estamos acostumados a vivenciá-las quando nós partimos daqui e voltamos, né? É o bate lá e toma cá. A gente vai para uma outra situação em que, inclusive, as relações familiares e de amizades, elas se perdem, porque nós vamos estar num contexto que não é o nosso, né? De repente, para onde está a mãe, onde está o pai, aqui não está mais. Você veio para um outro momento onde você foi puxado, onde você foi guindado pela sua vontade, pelo seu livre-arbítrio, porque quem bateu na porta foi você. Então, a gente tem que ter muito cuidado e a gente, às vezes, se afastar, né? Tem que ter esse cuidado, esse discernimento da gente se afastar daquilo que, às vezes, nós não conhecemos e não são das nossas relações. Principalmente quando é de baixas vibrações. Às vezes a gente entra numas, né? Eu vou experimentar isso, né? Ou vou experimentar aquilo. Pô, não é a sua. Se você teve um comportamento até agora e está mantendo esse comportamento, eu sugiro que continue assim. Porque se você for bater numa outra porta que não é a tua, né, para experimentar e ver o que é, você entra e de repente não vai sair mais. Eu acho que para um bom entendedor, né, pingo é letra. Eu acho que já me entenderam aonde eu quero chegar. Porque eu também não quero fazer nenhuma discriminação entre produtos, entre classes, entre trabalhos. Eu não quero fazer isso. Porque nós temos o livre-arbítrio e cada um é senhor dos seus pensamentos e dos seus sentimentos através das suas ações. Mas nós temos que ter critérios que outras vibrações mais baixas do que a nossa, eles têm uma outra conexão de alma. Não é a nossa. Então nós temos que ter... Quer entrar? Tudo bem. Você quer bater naquela porta? Tudo bem. Você foi chamado para entrar nela? Tudo bem. É muito alta? É muito alta. Talvez eu não tenha condições de assimilar. Mas ela pode ser baixa. Ela pode ser baixa. E te deu a experiência, ou te deu a ver que ela podia ser alguma coisa melhor ou mais alta que você ainda não experimentou e que você não conheceu. Então,
todos os sentidos têm que ficar alerta. Nós nunca atacamos imediatamente de cara essas novas conexões. A gente tem que ser um pouco mineiro. A gente tem que ficar com o pé na frente, outro atrás. Tem que ser mineiro. Não é todo mundo que nasce mineiro, né? Então a gente tem que aprender a ser mineiro. Mineiro é sempre desconfiado, né? É eternamente desconfiado. E o mestre Saint-Germain, numa das lições desses dias, na sua frase, ele falou exatamente isso, que a desconfiança, a prudência, né, e a desconfiança, ela não faz mal. Ela, muito pelo contrário, ela nos protege. Então a gente tem que ser um pouco mineirinho aí, a gente não ir bater, ter um pouco de cautela, um pouco mais de educação, ser mais compreensivo em algumas coisas que a gente quer experimentar, ou quer fazer, né? Veja a vibração que isso tem. A melhor forma de você estar entrando numa alta, numa baixa, é ver pela vibração, é ver quem está lá, né? Qual é o povo, porque nós hoje somos separados em povos, em tribos, em civilizações. Tem que ver se atua. Não vai se meter. Está terminando? 3 minutos. Está terminando? Bom, só faltou falar então da alma gêmea familiar. A alma gêmea familiar, talvez, é um dos tipos que mais a gente aprende, experiencia e faz da nossa vida aquilo que os animais fazem muito bem, que é levar a uma outra condição coletiva. Ela não funciona apenas do lado, vamos dizer assim, individual. Ela é muito participativa nas experiências, nos ramos, dos próprios galhos. Aquela super alma que eu falei para vocês, né? Na verdade, ela é composta de 12, vamos dizer assim, de 12, numa família, ela é extraída da super-alma, uma condição de 12. O que é o 12? O 12 vezes 12 que dá o 144, que faz uma árvore genealógica do qual você corresponde e faz parte. Não necessariamente tenha que ser consanguínea. Aquilo que às vezes a gente fala dos índicos, né? Das crianças índigas. Elas não fazem parte das mesmas famílias. Elas nascem separadamente, mas ela constitui um grupo familiar. E essa alma gêmea familiar é que nos distingue e nos reconhecemos em qualquer parte do mundo em que estejamos. Seja ela, qual seja a civilização. Bom, Carmen, eu posso depois começar na próxima live por aqui, mas não se esqueçam que na próxima live eu vou estar falando a respeito dos encontros amorosos da chama gêmea. Eu vou me concentrar nisso que eu acho que a maioria das pessoas querem conhecer, como se dá esse encontro e como encontrar a sua chama gêmea. Tá bom? Obrigada, Bueno. Amanhã eu estou aqui com o Albano sobre aspectos astrológicos da primavera. Gratidão. Gratidão, gratidão. Beijo no coração. Gratidão, namastê, família Pax.